Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos domingo, estamos no capítulo 24 de Lucas, esse canal onde você lê um capítulo da Bíblia por dia. E é isso, e somos orientados, edificados, conduzidos, fazemos da palavra aquilo que diz, acho que em Mateus, que fala lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, são as tuas palavras, Senhor. Então é isso, então que nessa semana, nesse dia, nós possamos deixar a palavra iluminar aqueles lugares obscurecidos, né, que você ainda está com indecisão, se faz isso, aquilo, se faz essa escolha ou a outra. Então, que o Senhor possa jogar esse facho de luz aí através da palavra dele. E é isso, hoje nós vamos ler muito sobre a ressurreição de Jesus. Esse é um capítulo lindo, um dos mais lindos que eu acho. Certa vez, um pastor meu virou e falou, você precisa, não para mim, né, num culto, ele virou e falou, vocês precisam saber qual versículo, qual a palavra mais te salta aos olhos, mais, enfim, você ter um versículo para si, você saber assim, sabe? Se você não souber de mais nada, você precisa ter algo que você vai se agarrar ali na Bíblia, sei lá. Talvez para alguns seja Mateus 3,16, enfim. Mateus não, João, gente, João 3,16, porque Deus amou o mundo. Enfim, você precisa conhecer as escrituras e saber qual o versículo que mais mexe com você. E nesse dia eu fiquei indecisa. E aí, certa vez, outra pessoa chegou até mim e falou a mesma coisa, virou para mim e falou, qual o versículo que você mais gosta da Bíblia? Falei, quase todos, porque eu não tinha nenhum. E aí ele falou, não, você precisa ter um, você precisa saber de um, que não sei o quê. Enfim, ele era cristão, mas não muito, mas aquilo ficou mexendo comigo, era a segunda vez que alguém falava naquilo. E aí, certa feita, eu acho que dessa última vez, enfim, não lembro quando, eu passei por esse capítulo e eu li essa parte e aí meu coração todo se agitou dentro de mim e eu falei, é exatamente isso que aconteceu comigo quando eu li as escrituras, e vai estar lá no versículo, calma aí, então é capítulo 24, versículo 32. Então eles disseram um para o outro, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? É esse. E o seu qual é? Então, as escrituras sagradas, ela tem muito valor para mim e é por isso que eu estou aqui, dia após dia, compartilhando dessa mensagem, dessa palavra que eu acredito que ela tem todo o poder do mundo para mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar o rumo do país, né? Algo que tá tão difícil, né, gente? Então é isso, então é por isso que eu me disponho todos os dias a estar aqui, a estar no Instagram, lá compartilhando, né, também sobre a palavra, mas de uma maneira aplicável, e me dispus aí a fazer a comunidade online. Eu escolho Cristo todo dia, um ambiente ali onde nós vamos praticar a palavra. Então, se você tem interesse em não apenas ser ouvintes da palavra, o que Tiago diz, né, mas praticantes, então, o livro de Tiago, a carta de Tiago, que vamos ler se assim Deus permitir mais para frente, e ser praticante, então eu te convido a entrar nessa comunidade, pode testar por uma semana, por um mês, do jeito que você achar melhor. Vai ficar o link aqui na descrição
para você conversar comigo diretamente, entender mais a respeito, amém? Vamos começar orando para a gente partir para a nossa leitura, amém? Deus, obrigada pelo dia de hoje, por esse final de semana, por esse dia de descanso. Se para alguns aqui não tem sido um dia de descanso, eu oro, Deus, para que o Senhor o alcance com o teu domínio, com o teu refrigério, Deus, e que seja marcado um dia, sabe, Deus, na agenda dessa pessoa para dedicar ao Senhor, para descansar, para desfrutar daquilo que o Senhor fez e nos abençoou, sabe, Deus, com o ar que respiramos, com a natureza. Não é preciso de muito, Deus, para termos o melhor do Senhor. Então, em nome de Jesus, que possamos, sabe, Deus, sermos gratos e contemplar e reparar em tudo que o Senhor fez para que nós pudéssemos, sabe, Deus, sim, parar, descansar, contemplar e ver a bondade e a misericórdia do Senhor na terra dos viventes, enquanto cuida de nós, enquanto nós nos dispomos também para te ouvir, para fazer as tuas coisas, em nome de Jesus. É isso que te pedimos, oramos, colocamos diante de ti a leitura deste capítulo, te pedimos um entendimento a respeito dele, a alegria que ele deu aos discípulos, seja a alegria nossa, em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer: no domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: o que é que vocês estão procurando entre os mortos? Quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galiléia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele e quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos, mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele
iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma, mas ele disse: Por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: Enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: O que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus nos levou para fora da cidade até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria e passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. Ai, gente, meu Deus do céu, como esse capítulo mexe comigo, sério. Mexe com as minhas entranhas, mexe... Enquanto eu tô lendo, eu tô arrepiando, eu tô com vontade de chorar, sério. Esse capítulo, gente, é tipo assim, é o auge, assim, das minhas emoções, não sei das suas. Por quê? Porque vai falar, e eu vou começar já aqui do versículo 19 em diante, que aqueles homens viram o que tinham de ouvir antes. Participaram da vida de Jesus, muito provavelmente eram discípulos de Jesus, ainda que não fossem apóstolos, né? Como a gente sabe que foram escolhidos ali os 12 apóstolos, ainda que não fossem um desses, eram discípulos que Jesus pegou depois. Lembra que ele também enviou: agora vocês também vão. Enfim, essas eram pessoas próximas a Jesus, que viram Jesus, andaram com Jesus, fizeram tudo o que fizeram com Jesus, ouviram de Jesus, ouviram inclusive essa questão da ressurreição, só que a gente sabia que os ouvidos deles estavam fechados para eles não entenderem ali na hora, que mais tarde eles entenderiam. Beleza, Jesus morreu, eles viram aquilo. Depois Jesus, no terceiro dia, as mulheres contaram para ele e aquilo era demais na cabeça deles. Então eles pegaram as coisas deles e foram para Emaús. O que eles foram fazer? Se eles tinham casa lá, se eles voltaram para o terreno deles, o que eles foram fazer a gente não sabe. Acontece que eles estavam nesse caminho de volta para Emaús e
Quer ver? Um povoado chamado Emaús. Esse povoado ficava mais de 10 quilômetros, ali, mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém, ou seja, eles estavam saindo daquele ambiente onde Jesus mandou que eles ficassem, né? Até que eles vissem Jesus ressuscitado e eles viraram e eles falaram, não, vamos embora, sabe? Vamos só sair desse ambiente, desse lugar, eu não aguento mais ouvir isso, eu não aguento mais pensar nisso, eu não aguento mais, sabe, continuar participando disso, a dor tá demais, a dor tá terrível. Sabe quando suas esperanças se acabaram? Gente, quando Jesus chega perto deles e pergunta o que aconteceu, e eles vão explicar, eles vão dizer assim, ó, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenados à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram. Mas ainda ninguém viu Jesus. Eles estavam demasiadamente decepcionados, frustrados. Parece que a esperança deles tinha evaporado. O que eles tinham tanta certeza em um dia, no outro passou a não ter mais. E é isso, gente. E aí vai dizer que Jesus, o próprio Jesus, está com eles, está andando com eles, está brigando com eles, está dando aquela bronca. Tá falando, cara, como é que vocês são tão difíceis de entender? Sabe, desde os profetas fala sobre isso. Desde Moisés se fala sobre isso. Sabe, as escrituras todas falam sobre isso. Falam, pois era, como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram. Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. Sabe? Tá certo, eles esperavam alguém como Davi, que foi um rei, um guerreiro, uma pessoa que libertou ali, que fez o que fez, morreu velhinho. Sabe, gente, as nossas expectativas às vezes não estão alinhadas com aquilo que Deus está dizendo. Deus tem falado algo a respeito, né, de algo sobre nós, e a gente tá achando que vai acontecer como na maioria dos casos, como as novelas Felizes para Sempre, nos filmes da Disney, nisso, daquilo. E eu não tô falando aqui, né? Mas você entende, às vezes as nossas expectativas, elas são para acontecer de um jeito natural, normal. E Jesus, e aqueles homens, eles estavam assim, eles falaram, cara, já estava acontecendo. As coisas já estavam se movimentando de novo, já tinham passado 3 dias de fato, mas quando as coisas voltaram a se movimentar, as mulheres já tinham visto e ouvido, o Pedro já tinha tido um encontro e já tinha ido ao túmulo e de fato não encontrou nada. E tudo bem que eles ainda ficassem confusos pensando, meu Deus do céu, será que alguém, né? O que será que aconteceu com esse corpo? Sabe, ainda assim, tinha gente falando sobre isso e eles não estavam acreditando. E aí Jesus precisa vir e explanar toda a escritura para eles de novo. Então é isso, meu tempo tá se esgotando, sabe? Eu nem sei como falar, eu sei que esse capítulo assim é um dos mais maravilhosos. Eu oro para que o Espírito Santo possa, sabe, ir de encontro a você e falar assim pessoalmente, sabe? O mesmo que é isso.
É só Jesus para nos expor as Escrituras, porque é só as Escrituras que têm essa capacidade de, sabe, jogar esse facho de luz e nos fazer entender, às vezes, a nossa vida, às vezes o que está acontecendo, às vezes a esperança que temos, né, em relação a tantas coisas. Amém? É isso. Bom domingo para vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.